Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Agora, como já falei na prosa anterior, eu tenho recomendação para medir as palavras. Não tem um marqueteiro. O Temer contratou um marqueteiro por 46 milhões do nosso dinheiro para escrever o que ele tem de dizer e produzir a propaganda dele. Eu, como fiz a abertura da imprensa, cumprindo missão do presidente Ernesto Geisel, conheço muito bem o ambiente e eu jamais tiraria um centavo do meu bolso para alguém escrever o que eu tenho de dizer ou preparar fachada. Não sou objeto embalado. O que eu tenho por dentro, tenho de mostrar fora. Objeto embalado, mostrado por marketing, sempre engana o comprador. Como foi Lula, Dilma, Temer e como são todos os políticos e pessoas públicas que estão aí. Eu vim para encerrar esse tempo. O homem deve ser avaliado pela sua cara. A pessoa humana deve ser identificada pela sua cabeça. Uma vez, assessorava um governador que se preocupava muito com a beleza. Mandou fazer implante do cabelo quando começou a ficar careca. E aí o desafeto dele dizia: o fulaninho se preocupa mais com o cabelo do que com a cabeça. Porque quem escrevia os discursos para ele, ou era eu, ou era o meu companheiro de escritório. E ele foi um político de bastante voto. Eu nunca tive vocação para ser votado. Quando era estudante, eu me candidataram uma vez para ser presidente do Grêmio Estudantil. Mas eu fui fazer o discurso, senti nojo da coisa e desisti em favor de um coleguinha. Mas eu acho que já era vocacionado para chegar ao poder, mais ou menos amparado pela força. É claro que não tenho vocação ditatorial. Mas eu senti nojo da coisa por voto, porque era uma competição verborrágica. E naquele tempo já a gente se preocupava com a maquiagem. Quiseram passar batom no meu beiço, ruja na cara, e eu não quis. Aí disseram: então você não vai ganhar a eleição, então não quero concorrer. Depois, simpatizaram comigo, sempre fui MDB, depois PMDB, e aí me lançaram uma vez candidato a deputado federal. Mas também na primeira preparação para imprensa, para televisão, eu desisti. Tinha de passar pelo mesmo processo. Passar batom no beiço e passar pó na cara. Esses dias fizeram comigo aqui uma brincadeira e eu deixei. Que era coisa interna. Não é por machismo
Mas eu acho que o homem não pode ter tendências que não sejam absolutamente de hombridade, de honradez e de caráter. Porque o homem não existe por metade, como a honra não existe por metade, como a vergonha não existe por metade. É tudo por inteiro. E eu sou um homem por inteiro. Do meu jeito. Aqui em Brasília, criou-se o império do marketing, da fachada, e eu passei por isso. No governo Fernando Henrique Cardoso, eu estava com um escritório de advocacia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E o meu amigo João Serrano, presidente da Ordem dos Parlamentares do Brasil, na qual eu era consultor jurídico nacional, falando aqui com os amigos dele, mencionou que eu podia fazer uma porção de coisa no poder. E aí o amigo dele apareceu lá e combinamos então de eu vir a Brasília, porque ele disse, eu sou um intermediário entre os grandes negócios que circulam pelo poder, a iniciativa privada e os cofres públicos. Como ele não mentiu profundamente, eu vim atender. Mas aí, eu pedi hospedagem no hotelzinho que tem ali no plano piloto, e dali eu telefonei para ele. Ele me respondeu, amigo, como é que você quer que eu leve alguém para falar com você aí nesse motivo? Você tem de mudar de hotel imediatamente, tem hotéis 5 estrelas em toda a parte aí. Não precisa se preocupar com os custos, isso fica por minha conta. Eu bati o telefone e como estava de carro e não tinha mais nada para fazer em Brasília, daquela hora em diante eu voltei para os meus afazeres. Porque isso já me dizia tudo. Ele ia me trazer cafajestes, vagabundos, ladrões de todo tipo, que precisam disso, como Michel Temer e a sua quadrilha. Todos são maquiados. Como Lula, mentiroso, vagabundo, todos ladrões dos cofres públicos. E eu não tenho vocação para isso, não é que seja honesto. Eu nasci desprovido dessas más qualidades. Judeu, saraceno, negro, por parte da minha bisavó, índio, pelo sangue da minha avó, evidente que eu não tinha essa vocação. Essa vocação é para libaneses que mandam 25 milhões do nosso dinheiro para o Hezbollah, para o Hamas, e nos preside. Esses precisam de maquilhagem. Tenho passado por situações dessas, perante a bandidagem do Supremo Tribunal Federal, que a ministra, Corregedora Nacional de Justiça, denominou de bandidos escondidos atrás da toga, vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação de sentenças. Eu nunca comprei uma, mas como supridor dos advogados de grandes causas nessa área, que sempre me precisam para pareceres, eu conheço todos os que compram e todos os que vendem. Não me presto para essas coisas, não porque seja modelo de virtudes, mas porque eu não tenho as más qualidades para isso. Judeu saraceno, chamado de leões do deserto, não pode ter más qualidades. Davi formou seu exército
Somos primos dele, todos descendentes de Judá. Formou seu exército com os sarracenos. E não teve quem o vencesse. Porque quando nós temos 14 anos de idade, isso meu pai fez conosco, 7 irmãos. Pegavam uma caixa de bala, o revólver 38 dele, Schmidt Wester, versão só fazendeiro do grau do meu pai, podia comprar, podia importar dos Estados Unidos. Ele pegava um manco, levava a gente para o fundo da fazenda, com aquelas 50 balas. Enquanto nós não tirássemos o fundo do litro pelo bico em distância de 20 metros, o mango de vez em quando descia no lombo depois dos 10 tiros, e a gente só saía dali quando fazia isso. Aí tinha de dar mais 2 tiros para firmar o pulso. E daí ele sentava na grama, a gente na frente, ele ensinava a desmontar a arma. E depois de todo esse sacrifício, aí ele dizia: você agora está preparado para defender a tua pátria e a tua nação. Jamais pense em um dia alvejar o teu semelhante. Porque o inimigo que você enfrenta na guerra não é o teu semelhante. Quando você enfrenta o inimigo na guerra, você é um soldado. E em nossas leis está escrito: o soldado não carrega a arma para bonito, mas porque é ministro de Deus, para conter os maus em favor dos bons. Eu fiquei decepcionado depois de todo aquele sacrifício, depois de umas 2 ou 3 vezes que o mango acariciou meu lombo, mas aí entendi, e no correr da vida sempre abençoei o meu pai. Jamais eu pensava que agora, depois de ter tido como meu chefe o saudoso general Golbery Couto e Silva, de ter servido aqueles generais saudosos, que a maioria eu conheci de perto, e por João Figueiredo tive estima, talvez mais do que o necessário. Jamais eu imaginava que a farda daqueles generais, que começa lá bem atrás, em 1619, no Monte Guararapes, começava o nascimento da nação brasileira em forças armadas, com Felipe Camarão, Henrique Dias, Vidal de Negreiros, os nossos primeiros generais. Jamais eu imaginava que essa descendência fosse ter hoje, no exército, um Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, tudo aleijado numa cadeira de rodas. Pelas leis militares, deveria estar na reserva. E não está na reserva por quê? Porque é um comunista, apátrida, a serviço do terrorismo que está no poder no Brasil. E a serviço do terrorismo, quer transformar o exército em capachos de bandidos. É por causa desse bandido que eu ainda não estou no Palácio do Planalto. Porque quando coloquei a ele
a determinação para isso, em seguida, na sua cadeira de roda, foi beijar a mão do seu amo, Michel Temer. Foi dar declarações de fidelidade à tirania oligárquica comunista de bandidos que massacram a nação, roubam o país e destroem a pátria. Eu estou aqui com esta roupa parecida com a roupa que os militares usam. Sempre gostei. Não é por vocação ditatorial, porque todo ditador gosta muito de farda. Eu não. Eu gosto muito de farda, pelo orgulho que eu tenho das Forças Armadas Brasileiras. Porque os nossos generais, o nosso exército, não se confunde. Um general que está esbulhando o comando, usurpando a patente. Desde o dia que começou, porque acima dele tinham 3 generais para o posto. Começa aí a sua desqualificação. E agora, não temos outra saída. Eu sou o interventor constituinte interino da República. Para mudarem essa situação, tem de fazer outra Constituição, ou então, através de uma revolução, me matarem. Eu acho isso impossível. Para não pensarem numa possibilidade dessa, usando da soberania solidária, eu invoquei o socorro humanitário. E para não pensarem nessas bobagens, eu estou alicerçado em 2/3 da força bélica letal do planeta. Dentro de poucos dias, tenho de prender esses bandidos. Michel Temer, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, e a bandidagem toda que com eles se congrega. Inclusive, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, porque a Constituição a institui como substituta do presidente da República. E por causa disso, e por causa mais dela ser docente e não poder ignorar a Constituição da República, e de como ministra magistrada ter de se identificar pelo artigo 101 da Constituição da República, que estabelece como identificação dos magistrados supremos a conduta ilibada e o saber jurídico sublimado. Então ela tinha de saber que quando o bandido Renan Calheiros, com a sua trupe, anunciando que estava com o Supremo Tribunal Federal na retaguarda, no ministro Ricardo Lewandowski, a troco de aumento dos proventos desses magistrados, foi ele que disse, e eu tenho o vídeo gravado, ele ia impor o bandido Michel Temer no esbulho que até agora ele pratica na presidência da República.
acabaram com a Constituição nesse dia. Mas não acabaram com o homem que a escreveu. Sou eu. Junto com o saudoso Dr. Ulisses Guimarães, Severo Gomes, Teotônio Vilela, Afonso Arinos. O resto era o resto, onde se incluía Michel Temer também. Se alguém fosse responsável pelo livro, é evidente que não o tinham feito dele o que fizeram. Como autor desse livrinho, eu estou de pé por ele, porque nele nós escrevemos que o povo que estava reunido em Assembleia Nacional Constituinte sob a proteção de Deus ficava preservado no poder constitucional como poder constituinte, equipando a Constituição como sua capacidade de autodefesa e de legítima defesa social, econômica, política, cultural e histórica da nação. Então, a posse na presidência da República como interventor constituinte interino não é a carga maior que eu tenho. É a consequência da carga máxima, que essa é moral. Essa se alicerça sobre o meu caráter, a minha hombridade e a certeza que eu tinha dos dogmas, do postulado de fé, das essências jurídicas com as quais produzimos a Constituição da República Federativa do Brasil. Ela tem sido muito agredida. Desde a Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, ela sofreu o primeiro grande ataque. Seu artigo 8 e 9 do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, acima de morrer pelo povo, se não houvesse generais para morrer pela farda, eu não sou ilegítimo para usá-la, porque a Constituição me estabelece como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. E com essa investidura, eu posso recuperar a perenidade da farda que guarda a eternidade da pátria. Este é o meu encargo. Não de perecer pela pátria e nem de perecer pela nação, porque se dissesse isso, eu me consideraria vencido. E um soldado não se considera vencido, mas um vencedor. E então, eu estou com esta roupa de militares para matar pela pátria. Muito obrigado.